Olá, começa agora mais um episódio do podcast Um Livro, um Disco, um Filme. Aqui a gente acredita que dá para mapear um pouco da personalidade de alguém a partir das obras favoritas dela. Eu sou o Diego Olivares e aqui ao meu lado, como sempre, Bárbara Demerov. Oi, Bárbara. Olá, tudo bem, pessoal? E hoje quem tá aqui com a gente é simplesmente uma das atrizes do momento no cinema atual e na televisão também. Ao longo da última década, ela esteve em filmes como O Som ao Redor, Aquários, Boi Neon, Açúcar e Carvão. E em 2023, ela viveu mais um grande ano na carreira com a estreia do premiado Pedágio, que passou em vários festivais mundo afora, da Carolina Markovics, e das séries Os Outros, do Globoplay, e DNA do Crime, da Netflix. Então, precisa de mais alguma coisa? Acho que é uma bela apresentação. Bem-vinda, Maeve Jenkins. Ai, gente, abrilhantando o nosso podcast. Amei o convite. Que currículo, hein? É bonitinho. É bom escutar, é engraçado, assim, dá um... Deve dar uma emoção, né? Dá, assim, olhar pra trás, né, assim, enfim, eu tenho muita... Eu sou muito grata, assim, à trajetória que eu acho que eu tô percorrendo, assim, os parceiros que eu tive a chance de encontrar e os projetos para o qual eu tive chance e sorte de ser convidada, assim. Enfim, eu sou muito grata. Que bom, mas... A gente que agradece. E estou muito feliz nesse momento também, né? De, assim, isso que vocês falaram, 23 foi um ano muito pop, assim, nesse sentido para mim, porque eu fiquei conhecida muito como atriz de cinema e de cinema autoral. Mesmo quando eu fiz TV lá dentro, meus amigos sempre falavam, minha Maeve é uma atriz cool. E aí agora esse momento dos outros, que foi muito popular, e DNA que explodiu, assim, também, Sim. né? Então... Mas dá pra ser cult e pop. Esse é o meu lema, inclusive. Pois não é, dá pra ser. depois quero falar mais sobre isso. Vamos falar. Vamos É porque, engraçado, eu não sinto que... Não me sinto num lugar muito diferente do ponto de vista, não sei, artístico, existencial, das coisas que continuam me interessando dentro de um projeto que tem uma comunicação mais abrangente ou que tem uma linguagem mais popular, assim. É engraçado, assim, eu me sinto falando com muito mais gente, mas enfim, é uma coisa que eu estou descobrindo também, Muito bom. assim. Olha, a entrevista já começa aqui no... A pessoa quando sabe, 30 né? primeiros segundos. Então vamos para a introdução tradicional do programa. A Bárbara faz aquelas perguntinhas no papum, aquele esquema. No papum. Qual que é o livro que marcou a sua vida? Ai, olha, gente, são vários. Eu sou prolixa e eu tenho dificuldade de... Eu lembro que eu demorei para responder, mas assim, o livro que eu acho que é um... E acho que eu vou falar sobre as 3 escolhas que eu fiz, assim, tem esse caráter, mas acho que ele é muito disruptivo para mim. Amada, da Toni Morrison. Perfeito. E o disco? Os Saltimbancos, do Chico Buarque. Eu também poderia citar os Saltimbancos Trapalhões, que é um disco que eu também tenho uma relação muito forte, assim, mas os Saltimbancos, Perfeito. do Chico Buarque. E o filme? O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, é um filme que, para mim, é engraçado. A última vez que eu vi isso, já vi várias vezes na minha vida, em condições diversas, em idades diversas, e a última vez, o que para mim parecia uma missa, assim, foi religiosa a experiência. Foi no Janela Internacional do Cinema, em Recife, numa exibição no Cinema São Luís. É maravilhoso. Lotado. Nossa, que cinema, né? Um cinema gigante, com 1.000 Sim. e tantos lugares, com mezanino, assim. E a plateia, assim, num silêncio Religioso, uma boa palavra. Mas eu saí, eu chorei nessa sessão. E eu lembro que fui falar com o Kleber Mendonça, é o diretor artístico do festival. E eu fui falar com ele depois chorando. Assim, eu já vi várias vezes esse filme, mas essa sessão, Kleber, essa sessão foi religiosa. Aliás, inclusive... Kleber, a gente está te esperando aqui. A gente fez esse projeto, fez uma lista de pessoas que a gente queria chamar. Tava a Maeve e tava o Kleber também. Porque Isso é verdade, a gente juro acha que mesmo. o Kleber tem tudo a ver com o nosso projeto. Vocês estão de desde falar o início. Eu acho que ele ia Dos render afetos muito. Acho que ia ser dele. muito legal esse bate-papo Então, de vocês. fica aí, ó. Até a Maeve tá te chamando aqui, Kleber. Hashtag vem Kleber. Intimado. Então, bom, a gente vai descobrir ao longo da próxima hora o que essas 3 obras dizem a respeito da Maeve. Então, antes da gente começar, já deixo aquele aviso para você seguir a gente no YouTube, no Spotify,
ativar as notificações. Que mais, Bárbara? Em todas as plataformas de áudio e vídeo agora, né? Que esse podcast também é um videocast. E aproveita e também segue a gente no Instagram, no TikTok, que sempre tem conteúdo por lá. É isso. Então vamos começar. A gente vai falar primeiro do disco que a Maeve escolheu. O disco Os Saltimbancos, lançado em 1977, do Chico Buarque. Eu vou ler algumas informações, Maeve, sobre ele, só para, às vezes, quem não conhece tanto, se situar. Então, esse disco é a trilha do espetáculo musical infantil que Chico adaptou de um disco italiano escrito por Sérgio Bardotti e Luiz Henriques Balakov. Por sua vez, inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. Mesmo tendo sido concebido para crianças, a história tem um claro elemento político, já que os 4 animais protagonistas representam o povo explorado pela elite, personificada na figura do Barão, o vilão da trama. Então, Maeve, por que esse disco? Gente, quem me segue já vai falar assim, é óbvio que ela... Engraçado, assim, é isso, né? Hoje eu fiquei pensando, antes de vir para cá, nossa, essas 3 obras, né? Porque eu fui respondendo, assim, mas eu falei, por que essas 3 obras... Mas elas realmente falam muito sobre mim, assim, num lugar muito profundo, assim. Acho que quem me conhece sabe que política é um elemento muito importante na minha vida. Eu venho de uma família muito ligada à política. Mas mais do que isso, assim, né? O álbum é lançado em 77. Eu sou de uma geração que nasceu sob a ditadura, com uma democracia em abertura, em processo de abertura, né? Então, eu nasci em Brasília. Eu lembro de, na minha infância, passar na frente do Palácio da Alvorada e minha mãe falar, aqui mora o Figueiredo, aqui fica o Figueiredo. E aí eu botar a cabeça para fora do carro e gritar, Milico! Seus pais eram de esquerda? Como foi a sua formação? Sempre assim. Meu avô era comunista, era presidente do Partido Comunista, e meu avô foi... assim, em 1964, em abril de 64, né, no golpe, assim, na manhã seguinte, meu avô, o nome dele já estava no jornal como o famigerado Raimundo Jenkins, famigerado comunista Raimundo Jenkins. Então, assim, e eu acho que, de alguma maneira, essas 3 obras dialogam com elementos... e quando eu falo de disruptivos ou de alguma maneira transgressores, num sentido em de que, como eu nasci numa família comunista, onde meu avô, que era... E aí as pessoas podem ter as mais variadas ideias sobre comunismo. Eu nem me considero comunista, e não porque eu não admiro os valores do comunismo, mas porque eu tenho tanto respeito por esses valores. Ao mesmo tempo, eu acho eles me parecem tão distantes ainda da gente. Eu acho que tem tanta coisa para ser compreendida coletivamente que eu não... enfim, eu prefiro, inclusive como artista, que é um tipo de antropologia, de estudo do comportamento humano, pensar, e acho que essas 3 obras de alguma maneira dialogam com isso, pensar sobre nossos valores individuais, coletivos, como é que a gente, enfim, vive entre si. Mas o meu avô era comunista e ele foi preso, foi perseguido, a família, enfim, quem viveu aquele período sabe, sofreu 1000 humilhações e perdas materiais, assim, trágicas, assim, de verdade. E a maneira que meu avô, depois disso, ele fica foragido, ele é preso. Família, assim, minha avó tinha 5 filhos nessa situação, com meu avô foragido, depois por muitos meses preso. Quando ele está preso, os filhos, né? E quando ele estava foragido também, né? Ou seja, minha mãe, meus tios sofriam vários tipos de humilhação pelos vizinhos, enfim, coisas que eu lembro que, quando eu cresci, né, minha mãe já adulta, e minha mãe me contava, me parecia tão difícil de compreender a capacidade de violência ou de perversidade mesmo, humanas. E aí, agora, nos últimos anos, deu para entender um pouco? Exatamente. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Eu, inclusive, costumo contar, um dia desses eu falei para minha avó, vó, a minha avó é uma grande contadora de histórias. E inclusive, como meu avô era um leitor voraz,
Quando ele volta da prisão, ele perdeu o emprego. Ele era gerente de banco do Banco da Amazônia. E ele é demitido nessa situação, inclusive por abandono de emprego, porque ele estava foragido. E quando ele volta, minha avó já tinha ido assim, virar feirante para conseguir ganhar dinheiro para sustentar os filhos. Ela estava com 5 crianças. E meu avô começa, ele usa a relação, porque isso era em Belém do Pará, ele usa a relação que ele tinha com as editoras no Sudeste. Como Belém era muito isolado, assim, muito distante geograficamente, né, assim, então muita coisa não chegava lá nas livrarias. Então ele tinha contato direto com as editoras como leitor. Então quando ele volta da prisão e ele fala, bom, eu não tenho como sobreviver, de repente eu vou vender livros, é uma coisa que eu tenho intimidade, que eu entendo. Então ele começa a entrar em contato com as editoras e vira representante. Daí nasce a Livraria Jenkins, que por acho que chegou a completar 50 anos, a livraria se tornou uma... Então, assim, quando eu nasci e cresci, já existia a Livraria Jenkins, e na minha adolescência ela era... A referência. Ela era uma livraria tradicional, era um lugar... Eu lembro de, na minha infância, por exemplo, sei lá, vinha a peça da Fernanda Montenegro se apresentar no Teatro da Paz, em Belém. A Fernanda Montenegro ia na livraria. E vinha peça com, não sei, sabe, assim, tipo, Cacá Carvalho. De vez em quando eu vi os artistas, assim, do livro, que era assim, eles perguntavam sobre lugares ou referência de livraria, aí de vez em quando eu via. Então, se tornou uma livraria referência lá. Muito bom. E, evidentemente, eu acho que... E aí eu acho que talvez junte com a minha personalidade também, assim, um traço existencialista, e junto com essa história familiar, assim, eu cresci com uma necessidade muito grande de compreender, assim. E por isso, de novo, eu não tenho necessidade de me definir. Eu tenho necessidade de compreender. E acho que as minhas escolhas artísticas estão ligadas a isso. E acho que as obras que eu faço acabam sendo contaminadas por isso, e elas, enfim, me contaminam também, assim, né? Acho que é sempre uma maneira de eu investigar, assim, o que é isso que a gente é, o que a gente é capaz de... Como chegamos a esse ponto? É isso que eu ia chegar nesse ponto, inclusive. Durante os anos, quando o Bolsonaro foi eleito, porque eu não acreditava que a gente pudesse parir aquilo de novo, assim, né? Eu falava, não, gente, imagina, romântica, né? E, enfim, um traço de ignorância meu também sobre obscuridades, assim, eu acho. E a gente está em bolhas, né? Exatamente, A nossa bolha, a gente sempre fala sobre isso, né? Assim, que... não, mas isso aqui é a realidade. Mas não é a nossa realidade. Tá todo mundo vendo. Tá mas todo não, mundo tá todo numa mundo que a bolha. gente conhece, não todo mundo. Ele tem visões diferentes. E eu acho que eu me dei conta disso nesse momento. Foi um assim. choque de realidade, né? Acho que Foi. pra todo mundo. Foi. O país é muito grande. E aí eu lembro que eu falei pra minha avó, falei, vó, eu cresci com você me contando aquelas histórias, e no fundo, eu nunca verbalizava, e nunca foi uma coisa, inclusive, que eu nem admitia pra mim mesma, mas no fundo sempre tinha uma coisa assim, nossa, como a minha avó é boa contadora de histórias, olha como ela romantiza a coisa, olha como ela dramatiza, porque afinal de contas não é possível que as pessoas fossem tão perversas assim. Não é possível que aquilo acontecesse, as pessoas soubessem e não fizessem nada. Como é que pode as pessoas... E aí, o nosso país elege Bolsonaro, um homem que dizia tudo que dizia, né? Não durante a campanha, muito antes da campanha, né? E permaneceu dizendo, Sim. e em diversos momentos dos anos Bolsonaro eu dizia, não, agora vai acontecer alguma ruptura. Agora alguém vai fazer alguma coisa. E nada acontecia. E aí eu parei de esperar, enfim, e aí foi um momento, inclusive foi o momento que a Carolina me manda a última versão de Carvão, isso foi junho de 2021, a gente já estava planejando filmar Carvão e Pedágio, ela tinha me chamado para os dois já, e
E era pandemia e tudo aquilo acontecendo. E ela me manda... Só que eu estava lendo as primeiras versões de Carvão desde 2016. Mas o roteiro foi sofrendo alterações, naturalmente. E na última versão de Carvão que ela me manda, o núcleo de violência, o centro nuclear da violência, que nas primeiras versões do roteiro estavam no traficante, no tráfico, ele foi para o centro da família, Exatamente. né? E ali eu li aquele... Nossa, eu me arrepio de lembrar. Eu li, eu ria e, ao mesmo tempo, eu ficava nervosa. E aí eu tive um conflito que eu costumo chamar de conflito de esquerda cristã, uma parcela minha de esquerda cristã, que era assim, não, mas eu não posso falar dessa maneira de uma pessoa de uma classe explorada. Não estou autorizada, eu sou uma mulher progressista, eu demando de mim empatia e jamais a satirização disso, né? E aí eu tive que, ao mesmo tempo, tinha uma coisa em mim que falava, bom, mas existe um fenômeno acontecendo agora, existe um fenômeno que é pessoas de classes exploradas que são ultraconservadoras, que são, enfim, que são bolsonaristas, que são... E tudo que a gente sabe que foi produzindo nesse... O Pedágio tem isso também, né? O personagem do Pedágio. Sim, mas o final de Carvão é um dos mais impactantes, assim, que eu já vi nos últimos anos. Gente, eu só fui me autorizar a fazer aquilo quando eu lembro que eu lembro que na minha infância, porque minha mãe me levava muito para ver filmes, enfim, de autor, não só coisas para criança, assim, inclusive é uma coisa que eu falaria sobre os Saltimbancos, por exemplo, do Chico. Esses dias eu vi o Roda Viva do Thiago França, músico paulistano, enfim, incrível. E ele falava, ele mencionou, assim, ele tangenciou esse tema, só assim, de fazer música para criança ou música para adulto. E ele fala, bom, eu não saberia fazer música para criança, mas eu saberia como fazer uma criança se interessar pela música que eu sei fazer. E eu fiquei pensando nisso, assim, porque na minha infância eu acho que meus pais me submeteram muito a obras que não eram consideradas infantis, necessariamente. Né? O próprio 2001, essa obra que eu ia mencionar agora, que me ajudou a compreender Carvão, por exemplo, na fase do roteiro, que é Feios, Sujos e Malvados, do Héctor Escola, o Baile do Héctor Escola, enfim... Mas eram obras que traziam uma complexidade para mim. Neorrealismo. E que traziam uma complexidade existencial, social, que eu evidentemente não captava. Talvez não, né, o que eu capto agora como artista, como adulta, mas que eu alcançava do meu jeito. Plantava uma sementinha lá, Muito. Muito. Eu era louca por O Baile, por exemplo. Eu era louca, mas assim, 2001, a primeira vez que eu assisti, eu já atravessando Fica à vontade. Eu tinha, sei lá, 8 anos, não sei, né? Eu era moleca, assim. E marcou. Muito, muito, assim, aquilo me perturbou. É evidente que eu não assisti do mesmo modo que os adultos que estavam na sala comigo naquele momento, mas eu aprendia coisas e aquilo... eu acho que me despertava... Eu acho que eu sempre tive esse caráter meio curioso e um pouco existencialista mesmo, assim. Então, nessa fase que eu estava buscando autorização para explorar a linguagem que a Carolina Markovics propunha em Carvão, eu lembrei de Feios, Sujos e Malvados, né? E aí eu fui ler Pasolini. Pasolini é um artista que é comunista e que escrevia sobre isso também, né? Ele falava, não, claro que eu tenho o direito de falar sobre a deformação, não é falar ridicularizando, mas assim, é explorar o elemento que é a deformação moral que o próprio capitalismo produz, inclusive nas classes mais baixas, né? Enfim, nas classes exploradas. Então, isso me falou, bom, então, tá. Me pareceu, assim, ousado, e falei, não, mas me provocou e me deu uma coisa que eu falei, não, eu quero falar sobre isso. Isso aqui que me assusta, isso que me dá ojeriza, isso que me fascina,
Isso que, ao mesmo tempo, na minha vida pessoal, eu tenho dificuldade de me aproximar porque me machuca. Sei lá, todos os tipos de preconceito ou de, né, enfim, de um exercício da moralidade que eu não consigo reconhecer muito ali, sabe? Mas você tá protegida pelo propósito de realizar como equipe, né, coletivamente uma obra, não sei, me dá uma força, uma proteção que eu, pessoalmente, na minha vida, fico muito perturbada, mas que naquela condição me dava eu conseguia me aproximar com muito mais... não sei, me sentindo mais protegida mesmo, assim. Muito então, bom. foi assim que eu, no Carvão, enfim, fiquei frequentando muita missa e conversando com pessoas, enfim, que são pessoas das mais diversas e cheias de boas intenções, e algumas Sim. com as quais eu me identificava mais ou menos, mas dentro daquele universo ali ultraconservador, num contexto muito delicado, que era o da pandemia, sob um governo negacionista, né? Sim. E voltando assim um pouquinho no tempo, quando que você percebeu que o Saltimbancos ele tinha um tom político e social quando você era criança? Como você foi impactada? Eu acho que eu percebi imediatamente, Bárbara. Porque, assim, como eu era, de alguma maneira, alfabetizada nesse sentido, né? Assim, minha família falava muito disso, eu acho que as primeiras vezes que eu me perguntei o que é comunismo, por exemplo, né? Assim, não sei nem se eu cheguei a fazer essa pergunta, mas de alguma maneira eu fui letrada nisso muito cedo, porque minha família, né? Meu avô, minha mãe, meu pai não é comunista, mas ele é socialista. Então, assim, por todo lado, de alguma maneira, eu percebia uma preocupação. Não sei nem se não lembro de alguém me explicando, mas eu sempre fui cercada por uma hipersensibilidade às explorações que os trabalhadores, né, historicamente sofreram ou sofrem, né? E no caso do meu avô, a luta de vida dele toda era dedicada a isso, assim, né? Então de alguma maneira eu entendia aquela narrativa já nessa chave, né? Ao mesmo tempo, de uma maneira muito lúdica, porque é uma grande obra teatral, né? É uma ópera, Saltimbancos, do Chico. E realizado com uma maestria, né? Com grandes músicos envolvidos, assim, musicalmente é muito rico. Então eu lembro que era uma mistura de realmente ter muito prazer musical, de gostar de cantar, de dançar aquilo, ou seja, de ser uma coisa sensorialmente estimulante para mim, mas de ter alguma coisa ali que me mobilizava emocionalmente, que eu acho que estava ligada a esses valores com o qual eu de alguma maneira fui hipersensibilizada, né? Que é os tipos de exploração, né? A desigualdade social. Eu acho que eu, desde muito cedo, fui... Isso foi... Eu via, quando não era comigo, eu via os adultos falando sobre isso, assim, né? Minha madrinha tem uma editora de livros também, que tem uma linha... A Boitempo Editorial, que tem uma linha editorial também muito, né? Sim. Enfim, de esquerda, de ciências sociais, então, acho que eu sempre... Foi um pouco... Sempre a minha maneira de olhar para o mundo. Mas acho que tem uma coisa ali que me emocionava e que talvez tenha a ver com o próprio ato de, sei lá, de fazer cinema, de fazer teatro, que é a força do coletivo, assim, né? E que está muito presente. Todos juntos somos fortes. Total. E aquele crescente, né? Como aquilo vai ganhando camadas, assim. Uma catarse, né? Uma catarse. Eu lembro que eu gostava era quase um ritual afetivo para mim, assim, quando eu tinha um novo amiguinho, uma nova amiguinha
escutar junto Saltimbancos. Que legal. E aí, quando os Saltimbancos Trapalhões Adoro. faz o filme e o disco também, era, nossa. E várias obras daquela época, sei lá, Arca de Noé. Engraçado, né? Porque eu fico pensando nessa coisa de fazer obras para crianças ou para adultos. Eu sei que isso é um tema delicado, sim, mas eu sou uma profunda defensora de uma divisão assim mais borrada dessas fronteiras, assim, porque para mim fez muito bem, assim. Eu acho que, sei lá, eu fico escutando. Esses dias eu estava escutando de novo Arca de Noé. e tem uma música que é A Pulga. Eu não sei se vocês lembram dessa música. Que não. 1, 2, 3. Não, desculpa, não é A Pulga, desculpa, é A Pianista. Lembrei. É que as duas músicas tinham um sentido muito parecido pra mim. A Pianista, que quem cantava eram as Frenéticas. E é maravilhoso, gente, porque se a gente escuta, eu agora, né, adulta, escutando, eu falo, gente, mas é uma música com conteúdo erótico, muito erótico. Mas na minha infância eu escutava aquilo do jeito mais inocente possível. E musicalmente era incrível. E as frenéticas cantando. As nossas infâncias foram marcadas por esses conteúdos, né? Tipo, nos na anos TV, 90 também, né? música, Com tudo. El Chan. Não, na TV aberta. Show da Xuxa. Gugu, banheira do Gugu. Banheira do Gugu, gente. Tipo, olha isso. A gente é marcado por coisas eróticas e que a gente só descobriu depois. Né? Não, mas e é engraçado porque A Pianista, pra mim era tipo, isso era a menina tocando piano com o professor. Tipo, E é sobre outra coisa. gente do céu, vão escutar. Pesquisem. Arca de Noé. Conteúdo oculto. Agora, a gente vem nos últimos anos também, a gente está falando de conteúdo infantil e nessa chamada guerra cultural, né? A infância é um território bem disputado, né? A gente tem coisas como escola sem partido, essas coisas. Como tratar de temas políticos, sociais com as crianças? Ou você já falou que você defende uma coisa mais borrada, então acho que você imagina que desde cedo já seria a hora de educá-las. Muito. Eu acho que é o momento de educá-las, assim. Eu acho que é desenvolvimento da sensibilidade, assim, de noções de sujeito, né, de indivíduo e de coletivo, noções de coletividade. Eu super defendo, assim, óbvio, em linguagens apropriadas e, claro, com a complexidade que eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, cada responsável, né, cada família, cada pai, mãe, tem vai ter a capacidade de acordo com a personalidade de cada criança, com o desenvolvimento de cada criança, de entender, né, de ir sentindo para que nível de complexidade ela está pronta, evidentemente. Você não vai falar de né, não vou descrever os horrores que estão acontecendo em Gaza agora para uma criança pequena, né? Não tenho porquê disso, mas eu posso falar, por exemplo, sobre o preconceito, eu posso falar sobre isolamento, eu posso falar sobre você não ter o mínimo para viver. Eu acho que é o momento de você desenvolver sensibilidade, assim. Foi assim que eu cresci. Eu acho que me fez não sei, desenvolver uma maturidade emocional, inclusive, assim, que para mim nunca foi um problema, pelo contrário, assim, eu acho que de alguma maneira, eu não sei, eu tenho um pouco me irrita um pouco um excesso de romantismo, assim, sabe? Me irrita na vida adulta e me irrita no tratamento com crianças. O que eu defendo é assim, eu defendo não subestimar a inteligência de uma criança. Exato. Não ser condescendente, né? Assim, ela não é um ser, enfim, sem capacidade cognitiva, poderes, sabe, assim, cognitiva. Ela, enfim, uma criança, ela pode fazer associações muito mais complexas e
do que a gente pode supor, assim. E muitas vezes tem e a eu tô mente... falando pela criança que eu fui, assim. Tem a mente mais aberta do que a gente vai ter com adulto, com tantas coisas construídas já, visões construídas. Eu acho Não, olha você, vendo 2001 com 8 anos. Tipo, você já entendeu, você já tirou algo. Você pode não tem ter que entendido. subestimar. Aliás, acho mas- que quem fala que entendeu esse filme, mesmo adulto... Eu costumo dizer isso. Gente, até hoje eu não entendi. Quem dirá com 8 anos. Mas acho Não, que mas é você mais teve do um que impacto, entender, né? Aquilo te tocar... Absorver. E outra coisa, assim, o que é entender Uhum. uma obra? Sabe, assim, esses dias eu tava pensando nisso também, assim, tava rolando uma super... A coisa que estavam debatendo aquele filme do Lanthimos agora, o Pobres Criaturas. Falei, gente, assim, tá um pouco um excesso de... É como se a gente assistisse as coisas já querendo apontar o erro, assim. Não é jogo dos 7 erros, não é, tipo... O Antunes Filho falava muito isso, né? Que obra de arte para você sentir. Sim. É óbvio que você vai, enfim, em algum momento racionalizá-las e intelectualizar né, um debate sobre uma obra e destrinchá-la e tal, mas assim, se ela não servir para eu sentir coisas, assim, ou para eu também não entender, Sim, Se não deixar entender, refletir. até porque assim, a vida não é entendível. exatamente. A vida não é entendível e eu acho que, para mim, as grandes obras de arte, elas são grandes perguntas, assim. Eu acho que o Pobres Criaturas está num hall, assim, de Nossa, grandes obras. esse filme, gente. Acho que já esse nasceu um filme, clássico. Eu assisti, assim, eu dava pulo depois. Eu, assim... Não, eu vi 2 vezes, né? A segunda vez eu falei que não é possível. É muito perfeito. E acho que para uma atriz também, né? Ver uma personagem daquela... Exato. Nossa. Demais, assim. E a Emma Stone tá incrível, assim. Eu acho ela irrepreensível, assim, nesse filme. E é difícil fazer aquilo. É muito bonito ver a liberdade com que ela Muito. faz aquilo. Sim. Muito. Eu vi uma entrevista dela esses dias, conversando com a Olivia Colman, numa chamada, vocês devem ter visto, em que ela fala isso, eu achei maravilhoso, né? Que a Olivia Colman fala, mas as pessoas que fazem essas críticas sobre, porque aí é um diretor, Um olhar homem, masculino. um olhar né? masculino, etc e tal, e a Emma, e as pessoas esquecem que a Emma é produtora do filme Executiva. e que ela faz escolhas, e assim... E assim, aí eu fico pensando, bom, eu também, assim, eu não sou, às vezes eu não sou produtora dos filmes que eu tô fazendo, mas assim, se tem uma busca que eu faço na minha trajetória é de ser coautora do que eu tô fazendo. Assim, eu me esforço muito para fazer isso e acho que muitos colegas fazem isso, assim, então... É claro, também não dá pra gente romantizar e, enfim, deixar de considerar a questão que é vários níveis de pressão que um artista sofre, dependendo do momento que você está, dependendo de com quem você está lidando, dependendo do meio, enfim, do tamanho da produção, etc. De uma série de elementos que está em jogo, assim, de você ter que considerar que tipo de pressão está sendo exercida sobre um artista para que ele tome essa ou aquela decisão. Mas é que eu acho que esse questionamento tem que ser feito, deveria ser feito muito mais em forma de pergunta, novamente, do que com apontamento, porque eu acho que você corre o risco de subestimar os artistas e as artistas envolvidas, assim. E esses dias também eu estava vendo, agora, assim, alguém falando, mas afinal de contas, Pobres Criaturas é um filme feminista? Eu falo, gente, não me interessa. Eu não estou preocupada em dar um rótulo. É que nem eu, assim, eu não tô preocupada em me definir. Aliás, se tem algo que eu não quero nesse momento, é me definir. Eu não quero, assim, eu tô com, 47 anos descobrindo coisas sobre mim. Tipo, ontem eu tava descobrindo coisas sobre mim, assim... Nesse podcast você está descobrindo coisas sobre você. Sim. Sobre relações das obras com a sua personalidade. Sim. É um descobrir constante, né? Mas é verdade. Não. Hoje de manhã eu tava, nossa, por que Amada, Saltimbancos e 2001? Nossa, mas pra mim, pelo menos, da maneira como eu
fui afetada por eles, são obras que para mim são disruptivas de maneiras diferentes, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade, assim, ou com a minha história e com as perguntas que eu acho que eu aprendi a fazer desde muito cedo. Com essa bagagem. Pela condição, sei lá, pelo meio onde eu estava, né? 2001 é muito mais existencialista, né? Mas, enfim, Saltimbancos é deliberadamente político. É um álbum infantil brechtiano, né? Amada... nossa... Amada... Eu posso falar de Amada já? Você Claro. é coautora desse podcast. Você falou que você gosta de ser coautora, então você está escrevendo o roteiro junto com a gente. Engraçado, Amada... Amada foi o primeiro livro que eu chorei compulsivamente, assim, lendo. Eu já tinha me comovido lendo coisas, mas Amada... Eu lembro onde eu estava, assim. Eu estava num voo... e eu lembro o trecho do livro. Eu vou tentar descrever sem dar spoiler, mas antes de tudo eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. Posso ler a sinopse do livro antes de você ler? Só para situar as pessoas. Né? Tá. Porque 2001, Saltimbancos, acho que muita gente conhece, né? Amada, talvez ainda muita gente não conhece. Quem não conhece, procure saber, porque é um livro premiado lá nos Estados Unidos, né? E eu amei que a transição de bloco foi feita por você. Foi muito bom isso. Amei. Que honra estarmos aqui sendo guiados pela Maeve também, né, nesse gente, roteiro. Pra mim. Deixa eu ler a sinopse, então, do Amada, que é um livro de 1987, escrito pela Toni Morrison. Ele se passa em 1873, poucos anos depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Uma mãe lida com fantasmas do passado enquanto tenta criar a filha jovem e recebe a visita de um antigo conhecido. Entre idas e vindas no tempo, o livro descreve a brutalidade da época, mas também encontra espaço para o afeto e um toque de realismo fantástico. Então, agora sim, Maeve, fala o trecho que te emocionou desse livro. Não, vocês sabem que depois que eu li Amada, eu decidi que acho que isso durou uns 2 anos da minha vida, inclusive, eu só leria mulheres pretas. Olha, quantos anos você tinha quando você leu? Isso foi, não tem tanto tempo, isso foi 2016 que eu li Amada. 8 anos. E eu decidi que não ia mais entrar nenhum autor ou autora que não fosse mulheres pretas. Porque eu acho que, enfim, eu não me considero uma mulher negra. Tô falando isso aqui porque eu já vi e me fascina isso. Muita gente me fazendo essa pergunta, né? Já teve gente que falou, mas você se define... Por que você não se define negra? E eu lembro que para essa pessoa eu perguntei, mas por que você não me pergunta por que eu não me defino uma mulher indígena? Porque meu pai é indígena. E ok, eu entendi a pergunta dessa colega. E por outro lado, tem pessoas que falam assim, mas você, negra, você, indígena, imagina, você é branca. E eu, assim, de novo, eu passei muito tempo, porque eu tô nesse limbo, né, que as pessoas pardas, assim, hoje se fala um pouco mais sobre isso, que as pessoas pardas estão, e tem gente que nem gosta desse termo, tem gente que, enfim, é isso. Eu fiquei me debatendo muito com isso um tempo, mas se tinha uma coisa que eu não me via, nunca me vi na minha vida, é com a mulher branca. Então, às vezes que as pessoas me falaram, mas você é uma mulher branca. Nossa, e quem são essas pessoas para te falar isso, assim? Deve ser muito Pois incômodo. Engraçado. A primeira vez que me falaram isso, eu lembro que eu estava usando um hidratante. Eu estava na faculdade, na Escola de Arte Dramática da USP, e eu usava um hidratante que era Vazenol para peles morenas e negras. E uma amiga minha falou assim, mas por que você está usando esse hidratante? E eu disse, porque a minha pele está ressecada. Não, por que você está usando o hidratante para peles morenas e negras? Eu falei assim, porque eu sou morena. Não, mas imagina, você é branca. Eu nunca vou esquecer, aquele dia me deu Sabe quando você vai para o espelho, assim, e você fica na frente do espelho, se olhando diferente? Eu falei assim, nossa, foi a primeira vez na minha vida que alguém me relacionou
Uma pessoa branca. E ok, ali eu estava completando, sei lá, quase 10 anos em São Paulo, eu estava desbotada, então eu entendo, assim. Hoje em dia eu sou muito mais generosa com essas percepções. Eu entendo que é uma... Que a gente está, num momento, tentando entender também essa complexidade da formação racial do nosso país, Sim. que é diferente dos Estados Unidos, de onde muitos desses pensamentos teóricos vêm e que causou uma série de confusão aqui também. Mas, enfim, eu acho que durante muito tempo eu fiquei me fazendo essa pergunta de maneira tão... me cobrando saber, assim, porque minha mãe é branca, meu pai é indígena, claramente na minha família, principalmente na minha família materna, do lado do meu avô, inclusive, eu acho que tem uma ascendência afro-brasileira, mas que a gente não consegue muito mapear, e tem português, enfim. E chegou uma hora em que também eu falei assim, gente, eu não vou me definir, eu não preciso, assim. Se eu entender que isso ou aquilo, tá tudo ótimo. Mas... Hoje em dia, inclusive, eu falo assim, pode ser parda de origem afro-indígena, então bota aí, pode assinar aí. No IBGE eu sempre coloco parda. Mas a conclusão que eu cheguei, assim, eu não preciso encontrar uma definição para responder a expectativa de ninguém. Exato. Não preciso. O que eu preciso e o que eu acho que eu cobro de mim é que eu não deixe jamais de ter consciência racial e da formação racial do nosso país, do que significa, das diferenças e desigualdades e injustiças que estão implicadas nisso. Enfim, e um desejo de compreender isso infinitamente, assim, sabe? Então, eu entendo que, sei lá, eu já fui em novela, já fui mãe da Paola de Oliveira com... que eu fiquei assim, nossa, jura, mãe... Assim, em fases diferentes, evidentemente. Né? Eu fazia a mãe dela, enfim, depois ela fazia minha filha na fase adulta. Mas eu falei, nossa, que curioso, né? E já fui mãe, sei lá, em Pedágio, do Cauã Varenga, que é um menino retinto. Ótimo ator, inclusive. E eu percebo que, inclusive, no cinema, eu tô muito mais no espectro de uma mulher negra, de uma mulher parda. E na televisão já me colocaram mais também nesse lugar, mas depois foram me colocando também. É que, inevitavelmente, isso, especialmente no Brasil, está ligado à classe social, né? Então, assim, sempre estive em personagens mais populares, depois comecei a... Mas enfim, tudo isso para dizer que em 2016, a partir de Amada e do impacto para mim que foi ler essa narrativa, né, dessa mulher fugindo de uma condição de mulher escravizada e tentando sobreviver todos os traumas que isso representa para ela, e narrado de uma maneira brilhante pela Toni Morrison, assim, absolutamente brilhante. Eu lembro que o trecho é um trecho em que ela tá fugindo, né? Quer dizer, ela tá foragida e, num determinado momento, uma pessoa dessa fazenda do qual ela tinha fugido a encontra. Chega na casa que ela tá. Não sei se vocês lembram desse trecho. Sim. E ela tem um filho. E ela comete um ato desesperado diante dessa condição, que eu não vou destrinchar muito aqui para que as pessoas, enfim, possam buscar isso na experiência de leitura, mas aquele trecho, para mim, gente, eu nunca esqueci, e a minha memória é de pudim. Não tinha tido Covid ainda naquela época. Mas sempre foi meio ruim minha memória, e agora, depois de 3 Covids, eu posso dizer que a minha memória é de pudim com Covid. Mas aquele trecho, eu lembro, assim, eu chorava copiosamente. Só de lembrar me emociona, assim. E esse trecho é inspirado numa história real, né? De uma mãe que realmente fez isso. Eu não sabia. Isso dá a dimensão do que era essa mãe fazer essa escolha para o filho não ter que passar pelo sofrimento que ela passou, né? Nossa, eu não sabia disso. A Toni Morrison... Você já tinha lido o livro? Quando... Eu não conhecia a história, mas não tinha lido. Eu li para a gente conversar. Que incrível. E aí fui pesquisar da onde a Toni Morrison tirou a inspiração e
Teve esse Que caso incrível, real. E gente. pesa ainda mais, né? O fato dela ter sido a primeira autora negra a receber um prêmio Nobel em 93. Exatamente. Caramba, Exatamente. muito, muito forte mesmo. E eu acho que ali, lendo aquilo, é engraçado, porque de alguma maneira. Eu acho que a maneira como a Toni Morrison consegue narrar isso, juntando, enfim, história, inevitavelmente política, questões raciais, assim, literatura pura e simples, uma capacidade de aproximar a gente, colocar a gente tão junto daqueles personagens, que eu acho que foi a vez que eu me aproximei mais, ou que eu senti que eu conseguia compreender um pouco melhor o que significava ser uma pessoa preta. E eu fiquei pensando, nossa, se eu, nascida numa família comunista, com os traumas que a minha família tem, eu cresci sujeita a essas histórias, a essas narrativas, porque foram os traumas, as histórias que a minha família viveu. Então, se imagina o que é ser uma pessoa preta, vivendo cotidianamente todos os episódios de racismo diários que uma pessoa vive, né, no Brasil contemporâneo, e conhecer a história do seu povo, né, assim. E aí eu acho que eu tive a dimensão, foi assim, esse livro conseguiu me aproximar. Eu nunca vou saber o que é ser assim. Já me aproximei, já sofri, inclusive, aqui em São Paulo. É isso que eu tô falando, é engraçado, assim. Em São Paulo, eu sofri, além desse episódio dessa minha amiga, mas que, enfim, para mim não foi ofensa de nenhuma maneira, foi só uma coisa de falar assim, nossa, ela disse que eu sou branca. E eu acho que isso me implicou racialmente num lugar em que eu não estava acostumada a pensar. Uhum. Ali eu tinha 20 e tantos anos, 27 anos já. E em São Paulo, para ver como o racismo é pesado, né, no Brasil, eu sofri racismo em São Paulo. Inclusive, uma briga por uma vaga de estacionamento. Ai, meu Deus, sempre começa assim. Assim, nada a ver. E a mulher, na hora que perdeu os argumentos, né, óbvio, ela falou assim, sua cabelo ruim. Nossa. E na hora eu fiquei assim, eu não tive nem reação, eu não lembro nem o que eu falei, se eu fiz alguma coisa, porque você fica processando, assim, você fala, hã? Essa mulher fez essa associação e assim, tipo, é um monte de coisa que passa, assim, nossa, ela acha que eu sou uma mulher preta, ou, e se eu fosse uma mulher preta, tipo, mas então o cabelo ruim? O cabelo é ruim? Mas o que é cabelo, sabe? Tipo, é tanta coisa que eu acho que, mas, de todo modo, é como, sei lá, quando eu sempre fui empática às causas. Acho que como eu cresci nessa família que sofreu esse histórico, e eu cresci com essas perguntas, eu sempre fui muito empática aos tipos de opressão que as pessoas vivem, né? E preconceitos, assim. Então, sei lá, causa LGBTQIA+, eu sempre fui muito empática a isso. Até eu me entender como uma pessoa bissexual, até eu me entender numa relação lésbica e falar, nossa, mas uma coisa é eu ser empática. Você estar do outro lado do espelho é outro rolê. Uhum. É outro nível de dor, assim, inimaginável, assim. É outra maneira que o mundo te recebe, que as pessoas te olham, né? E eu tô falando isso porque ler Amada, né? Se eu já era empática a todos os tipos de opressão relacionados a racismo e a desigualdade social, etc., a narrativa da Toni Morrison me coloca dentro da coisa. Se é que isso é possível, né? E ali eu falei, nossa, então é violento assim existir nesse lugar, existir com essa história pregressa, com a história do seu povo, assim, e aí foi aí que eu decidi, eu falei assim, não, eu só vou ler Mulheres Pretas. E aí fui ler, sei lá, li A Caminho de Casa, que é outro livro, assim, não sei se vocês conhecem, outro livro que eu super indico, A Caminho de Casa. É um livro que conta a partir da história de duas irmãs, que, se eu não me engano, são irmãs gêmeas,
no continente africano. Desculpa, gente, não vou lembrar o país. Enfim, no continente africano. Numa tribo que elas são escravizadas por outra tribo, né, como acontecia. E uma delas... vai contando toda a história de gerações, elas são separadas, então você tem todas as gerações a partir dessa irmã que permaneceu no continente africano, e a outra que acaba parando na América Central, América do Norte. E que termina a sua jornada nos Estados Unidos. Então, assim, a partir dessas duas jornadas, ele vai falando da história, ela vai falando da história do processo de escravização, né, dos povos negros, até, enfim, o tipo de racismo contemporâneo que a gente vive. Mas, assim, é incrível o livro, assim. E eu também chorava copiosamente, assim. Aí depois eu comecei a abrir para autores pretos também. Não, então tá. Então agora li um monte de mina. Agora eu vou ler os homens pretos também. Aí fui ler Avesso da Pele. Aí fui ler Torto Arado. Mas, enfim, Amada, eu acho que abriu um portal, assim, para mim, sabe? Você falou um pouco como a arte pode ter esse poder de te transportar, de colocar na pele de outra pessoa, né? De outra vivência. Denunciar um pouco isso, mas também a arte pode ajudar a curar algumas feridas? Olha, eu acho que sim, assim, eu acho, acima de tudo, que é muito pessoal, assim, a relação com que a gente... Esses bichinhos vivos que são as obras, porque eu acho que são bichinhos vivos, assim, eles são quase, sei lá, organismos, são vírusinhos, assim... Eles vão agir diferentemente em cada organismo também, eu acho. Mas eu posso falar como espectador e eu posso falar como agente, enfim, da indústria cultural. E, para mim, nos dois casos, sim. Eu responderia. Acho que, por exemplo, fazer carvão em 2001... sob os anos Bolsonaro, nesse momento em que 2021, eu dizia... né? Desculpa, 2021. Eu falei 2001? Eu já tô querendo tudo a ver, daqui a pouco a gente... Tá tudo interligado. Para mim, foi profundamente curativo. Porque eu estava num momento de profunda descrença e desapontamento com o que a gente produz coletivamente, com a repetição de uma tragédia histórica coletiva depois de ter vivido a ditadura militar, depois de todas as violências que a gente, né, foi capaz de produzir coletivamente e tão recentemente. Eu estava muito machucada, assim. Eu teve um período que eu fiquei meio deprimida, inclusive, assim. Eu lembro que eu andava na rua, claro, era pandemia, então tinha coisa de você ter o medo, enfim, né, do vírus, né, por si próprio, enfim, dessa coisa do medo do outro, tal. Mas tinha uma outra dimensão que era com aquela máscara e você olhar no olho das pessoas, sei lá, quando você esbarrava em algum lugar na calçada, na rua, né, a gente não estava circulando tanto, mas mesmo assim eu olhava para as pessoas e ficava assim, mas o que tem dentro dela? Quem que ela votou? Mas ela compactuou com o quê? O que ela normatiza? Acho que muita gente... O que ela está naturalizando? Doido, né? Eu fiquei muito. Então, eu estava muito desconfiada, assim. E por isso que eu falo que fazer carvão naquele momento e com a proteção da narrativa da equipe do filme, não porque a equipe do filme me protegia fisicamente ou nada disso, é assim... Eu vou ter essa conversa aqui agora, eu vou escutar esse tipo de coisa que, para mim, me machuca. Mas uma coisa é eu escutar eu, Maeve, pessoa física, só para mim, para minha vida, que eu fico meio perturbada às vezes, ou outra coisa assim, tá, eu vou escutar aqui porque o meu propósito é compreender. Mas por que essa pessoa pensa desse jeito? Mas o que
que aconteceu na vida dela, na história dela, que moldou o olhar dela desse maneira. Como é que ela chegou nesse ponto de vista que acho que me ajudou a... Assim, a minha busca, naturalmente, é ter sempre essa postura. Acho que é o ideal. Em qualquer relação, seja ela jurídica ou pessoa física. Mas nem sempre eu consigo. Assim, sendo muito honesta. Às vezes, para mim, é muito difícil, especialmente depois dos anos recentes que a gente viveu. Imagina, a gente filmou Carvão em julho de 2021, julho e agosto. Se eu não me engano, foi final de agosto ou foi setembro que teve o episódio da Prevent Senior, que é a seguradora de saúde especializada em pessoas idosas que simplesmente... Ótima relação com o filme, né? Inclusive. Não, quando aconteceu aquilo... Era, tipo, uma empresa fazendo o que as pessoas do filme fazem. Sendo que eu ainda consigo entender mais a Irene até do filme, que assim, não sei se foi o tipo de eutanásia que ela tinha acesso, não sei se o que nível de mentira ela contou para ela mesma que permitiu que ela fizesse aquilo, mas no fundo ela também ia se beneficiar enfim, é complexo, né? Mas assim, essa investigação moral, assim. Mas quando rolou aquele episódio da Prevent Senior, eu liguei para Carolina, a gente tinha acabado de filmar. Eu falei, você está vendo o que está acontecendo? Porque foi, inclusive, o ponto mais difícil para mim, assim, como atriz, e para mim é importante, assim, qualquer ator sabe que não é aconselhável você viver um personagem julgando. A nossa missão não é julgar. Tem que ter uma distância, né? A sua missão é compreender, investigar, compreender como é que ele chegou ali. Quem vai julgar... não sei, talvez a narrativa, talvez... O espectador. Sim. Talvez a Justine Triet que o diga, né, vai deixar todo também, mundo né? confuso até para julgar, mas enfim... Essa é outra obra-prima. Outra obra, queda. Anatomia de uma Queda. Brilhante esse filme, meu Deus. Que para mim está muito nesse lugar também de investigação moral, né? Assim, de bagunçar um pouco os elementos, assim, porque é isso, eu sinto que a gente está num momento histórico de uma certa ansiedade para definir as coisas, de uma certa ansiedade para rotular, uma certa ansiedade para julgar. E aí eu tô me implicando também, gente, que enfim, aí eu acho que tem uma questão, nossa, sei lá, química e bioquímica, sei lá, dialogando com os algoritmos. Exato. Sabe, assim, acho que tem uma coisa muito louca que a gente tá vendo, um fenômeno louco que a gente vive hoje em dia, mas que é isso que a gente que tá produzindo na gente cotidianamente. A gente se apressa em... e é o que a gente estava falando antes, de viver em bolhas. A gente fica ali no Twitter, nas redes sociais, a gente acha que é um mundo assim, mas a gente sai do celular. E elas foram projetadas para exacerbar o pior lado nosso, exatamente. Né? Para deixar tudo aflorado. Exatamente. E você acha que esse período que a gente está vivendo poderia ser mais abordado em livros, em filmes, ou outro período da história brasileira, assim? Porque o livro, né, o Amada, ele aborda um período bem complicado dos Estados Unidos. No Brasil, assim. Sim. Você fala desse momento... se você acha que esse momento atual Momentos pode ser... difíceis rendem boas obras de arte? Melhor. Pois é. Engraçado que quando a gente... Logo que o Bolsonaro foi eleito, eu lembro que a gente ficou falando muito sobre isso. As pessoas chegavam até a fazer piadinha, né? Nossa, pelo menos eu acho que vão... produzir boas obras de arte, fazendo um paralelo com a ditadura. Eu não pensei nisso. Pois eu lembro, eu acho complicada essa afirmação. Todo mundo fica mais combativo, né? Tem pelo menos um primeiro ímpeto, né? De retribuir de alguma forma. Eu não sei, assim, sendo muito honesta, eu me sentiria leviana se eu respondesse com um sim ou não. Eu acho que... Eu vou falar por mim, assim... Eu acho que esses momentos... Não é nem sobre ser difícil, mas
esses momentos que desafiam a nossa compreensão sobre o mundo, desafiam a nossa compreensão, que obrigam a gente, que foi um pouco o que eu fiz nesse período. Eu estou falando em primeira pessoa porque eu só posso falar sobre a minha experiência, né? Assim, mas eu dei uma volta. Eu olho para Maeve, por exemplo, de 2016, 2017, ela é muito romântica. Já não eram anos tão fáceis, né? Já não eram, exatamente. 2016, o golpe midiático jurídico da Dilma Rousseff. Mas também, assim, ainda estava naquela fase de não vai acontecer, não vai ter golpe, não sei o quê. Montado lá naquela totalmente. Eu acho que hoje em dia eu me permito ser menos ingênua. Eu tenho menos interesse, na verdade. Eu tenho mais implicância ainda com o romantismo, que acho que fui e que, enfim, e que acho que às vezes... Enfim, aí até falar uma bobagem agora, que a esquerda às vezes tende a ser, mas não acho que é só a esquerda, não. Acho que são maneiras diferentes de performar um certo romantismo, mas eu acho isso, assim, que esses momentos da história... Porque eu acho que, assim, por exemplo, estava muito acomodada numa compreensão muito mais binária sobre o que é a humanidade, o que são as pessoas. No fundo, acaba sendo um pouco a coisa do pessoa boa, pessoa ruim, né? Assim, hoje... E aí, o que aconteceu desafiou muito mais a minha compreensão sobre o mundo, né? Nesse sentido. Eu acho que o que eu tenho me desafiado ou me interessado a fazer, por exemplo, depois de Carvão mesmo, em que eu primeiro me fiz a pergunta, nossa, mas eu estou autorizada a falar sobre isso dessa maneira? E voltando à sua pergunta, foi profundamente curativo. Eu estava descrente, eu estava... E assim, naquele momento, e aí eu lembro que quando as coisas estavam muito, muito, muito duras, que era cada notícia de número recorde de morte, aí o Bolsonaro ia lá, ria, eu não sou coveiro, aí não sei o quê, aí falava mais outra coisa. Imitava as pessoas com falta de ar. Imitava as pessoas com falta de ar, aí daqui a pouco, não vou comprar vacina. Enfim, tudo aquilo que foi acontecendo que era tão nonsense. A gente trancado em casa. A gente trancado em casa, batendo panela só, enfim. E eu lembro que alguém falava assim, gente, ser feliz agora, ficar bem, não enlouquecer, não deprimir. Ajude seus amigos. Não deprimir é um ato revolucionário nesse momento. É o ato revolucionário possível. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém. E é isso, sim. Quando eu tava, assim, tipo, derretendo, eu pensava... É isso, tem casa, tem comida, tá, né? É muito louco ver o que está acontecendo com as pessoas, mas, assim, né? O que eu posso, assim, acho que se eu não enlouquecer hoje, se eu puder ficar bem, se eu puder ajudar alguém a ficar bem, é alguma coisa nesse contexto, assim. E aí, quando a gente foi fazer Carvão, a gente se permitiu isso, que para mim me pareceu profundamente transgressor, e no fundo e me deu, acho que também, não só fazer, mas lançar Carvão e Pedágio, mas acho que Carvão mais porque foi lançado num momento socialmente muito mais dramático para nós brasileiros, principalmente. É um dedo na ferida, né? A gente lançou Carvão ainda sob Bolsonaro. A gente foi bem na transição do Bolsonaro. Sim. Logo depois de lançar Carvão, o Bolsonaro foi derrotado. Adoro falar isso. Vou perder vários seguidores agora. Mas aí, naquele contexto, essa linguagem que a Carolina propõe, que coloca tudo, né? Esses dramas, essas tragédias, mas o patético disso, o absurdo disso, o ridículo disso, e como isso é risível. E, claro, eu como personagem não ria, mas eu estudando, eu ensaiando, eu pensando sobre isso, claro que a gente
Então, aquilo foi muito curativo para mim. Falar assim, tá, não, eu posso rir disso, sim. Eu não só posso, como eu devo. Porque isso aqui é que é risível. Sim. Então, isso para mim foi engraçado, porque me deu uma outra dimensão do nosso conservadorismo, que foi outra fantasia que eu desfiz nesses anos, né? De que o Brasil é um país super aberto e liberal, etc. Não é. Nós somos um país super conservador. Inclusive, nós estivemos na vanguarda do conservadorismo. Sim, muito louco a sim. gente se dar conta disso. Quando era Bolsonaro, falou, gente, que loucura. Nós somos, nesse momento do mundo, a vanguarda do conservador. A vanguarda do atraso. Sim. Então, assim, se eu permitir rir disso e isso me gera mil alquimias, assim, isso vai gerar mil químicas celulares aqui que vão me trazer mais vida, sim, eu vou rir, sim. Se é essa revolução que eu sou capaz de fazer agora, então é isso que eu vou fazer agora, sabe? E o Pedágio, ele levou algumas críticas por causa disso, inclusive, né? Sim. Porque ele tira sarro da cura gay e tal, faz aquilo numa chave de humor, de fazer piada, mas teve gente que achou, até gente da esquerda mesmo, né? Que achou que não se brinca com Mas, isso. gente, mas é isso, essa é a esquerda fundamentalista cristã, que enfim, falo, inclusive, em primeira pessoa. Estou sujeita a ela também, mas assim, eu me dei conta, lançando os 2 filmes, eu me dei conta de como a gente é conservador, esteticamente, artisticamente, assim. Porque, sei lá, os argentinos, por exemplo, eles têm muito mais interesse e intimidade com esse humor ácido, com esse humor sombrio. Não livra eles de elegerem o Milley, né? Total, exatamente. Sei lá, na Suécia, o filme foi até premiado lá, né? Na Itália, em Toronto mesmo, na Inglaterra, assim, o inglês britânico, eles têm muito essa coisa do humor sombrio, né? O Carvão ganhou até um dos 10 melhores filmes pelo The Times, que é um jornal de lá, enfim, ele teve uma carreira super bonita lá. Então, eu fui percebendo também pela diferença da performance das audiências também em cada lugar. Eu falei assim, gente, o que isso fala sobre a gente também? Como a gente vê as obras, né, assim. Mas eu sinto que aí isso teve aqui e depois isso foi se diluindo um pouco também, assim. Eu não sinto que isso teve muito estofo, assim, teve muito fôlego. Eu acho um pouco rasa, assim, pessoalmente, essa crítica, sabe? Assim, eu concordo. Uma crítica fundamentalista mesmo, como você disse, né? Que assim, não permite que a arte seja livre, que quer também enquadrar numa. Assim, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sofrer na cura gay? Assim, quando eu falo esteticamente, eu tenho que sofrer, eu tenho que sujeitar o meu espectador a uma cura gay documental e sofrer com ela, e tem que ser sempre na chave do drama. E outra, isso é necessariamente levar a sério? O que é levar a sério? Então, aí que tá. O cinema, ele tá no papel de provocar, de querer... Assim, o que você vai receber do filme é você quem vai falar. Não é papel, né, do filme ditar, né? Exato. Por exemplo, é engraçado, né? Por exemplo, eu lembro que teve uma fase que eu tinha me separado e eu estava numa transição da carreira de produtora cultural para atriz. Eu estava num momento super difícil, eu estava meio bem down, assim, eu estava meio deprê, e o Lars von Trier lançou Melancolia. E eu sempre tive essa tendência de quando... e acho que estar no meio da pandemia e fazer Carvão também é mais uma dimensão disso. Mas, assim, quando eu estou num momento sombrio, seja coletivo ou pessoal, me faz muito mais bem chafurdar na merda, chafurdar na lama, no lodo, porque eu sinto que assim, me faz bem sentir que eu estou tentando entender da onde está vindo, da onde que está entupido, de onde que está vindo essa grande merda aqui, sabe? Que cano que tá, do que eu ser escapista.
não me faz bem. Engraçado, gente. Então, eu lembro que eu tava nessa fase, aí eu fui ver Melancolia, do Lars von Trier. E uma amiga minha falou, eu não vou deixar você ver esse filme nesse momento da sua vida. E eu lembro que eu tava lendo Humano Demasiado Humano, do Nietzsche, em casa. Meio deprimida e tal. E fui ver Melancolia. E a minha amiga falou, eu não vou deixar você fazer isso. Eu disse, mas me faz bem. Não! E aí eu fui ver Melancolia e, gente... Aquela personagem da Kristen Dunst, meu Deus, aquilo, eu saí do filme assim, final eu saí com fogo no olho, assim, falando, pode acabar tudo. Me fez um bem, eu saio melhor, eu saí. Sim. Aí eu fui ver de novo. De novo a arte curando, né? Daí falar, não você como artista, mas como público. Exato, né? Exato. Então esse é um exemplo, por exemplo, de um momento da minha vida em que foi muito assim, é tipo, eu não sei, eu acho que eu me sinto menos sozinha numa angústia. Eu acho que eu leio, sei lá, as perguntas super existencialistas e densas. O Nietzsche falando no Amando Demasiado do Humano, eu lembro que tinha uma frase que me marcou muito, que é assim, por que as pessoas insistem em dizer que vai ficar tudo bem se elas não têm certeza se vai ficar tudo bem? E eu saí com o livro, é verdade, não sei se vai ficar tudo bem. Então, assim, isso... Não sei, eu sinto que é muito mais libertário pra mim do que eu sentir que eu vou ficar protegidinha, me iludindo com vai ficar tudo bem. Não, gente, não sei se eu vou ficar tudo bem, entendeu? Eu quero lidar com isso, assim. Mas não sei, assim, e ali foi um momento curativo pra mim como espectador, e Carvão foi um momento, assim, como outras obras foram, assim, sei lá, o próprio Pedágio, né, assim... de uma outra maneira, assim, mas acho que para mim a obra de arte é essencialmente uma grande pergunta que a gente faz junto. Muito bom. E a gente vai respondê-la de maneiras diferentes, em momentos diferentes da nossa vida e em momentos diferentes da história, eu acho. Sim. Bom, Carvão te marcou muito, mas também tem outro filme que te marcou muito, né? Que é 2001. Então vamos pro último bloco? Rapidinho, que o tempo aqui já está estourando, porque dá vontade de falar. Eu sou prolixa, gente. Não, a gente também ficaria aqui 2 horas. Mas vamos lá, vou ler a sinopse, né, de 2001. Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Que diretor fantástico, né? Bom, a trama é dividida em 4 atos e começa com o surgimento da violência entre os macacos e vai até uma jornada além do infinito. No meio do caminho... tem a história de uma missão espacial para Júpiter em que 2 astronautas entram em confronto, né, com a inteligência artificial chamada HAL, que me apavora até hoje, quando esta se vê ameaçada pelos homens. Então, Maeve, por que esse filme? Engraçado, porque te escutando agora... engraçado porque, de alguma maneira, as 3 obras, de alguma maneira, elas... não deixam de ser uma tentativa de entendimento dessa violência, né? Assim, essa violência, enfim, que é intrínseca num certo sentido, que é inerente à necessidade de sobrevivência, mas quando é que ela se torna perversão também, né? Assim, não sei, fico pensando nisso, mas acho que, de alguma maneira, essas 3 obras investigam isso, e eu acho que assisti 2001, eu era moleca, né? Como eu disse, eu tinha, sei lá... De que ano que você falou que é? É de 68, provavelmente você viu numa retrospectiva eu já. Vi, sabe onde? Eu estava passando na sala, estava passando no Supercine, sábado à noite. O atestado de quarentona. De colocar 2001 no Supercine, né? Então... Supercine era muito bom, gente. Era muito bom, gente. Nossa. Na minha época, eu peguei um Supercine que era tipo aqueles filmes suspense feito pra TV. Exato. Assim, eu não peguei o Supercine que passava 2001. Gente, passou 2001. Época de ouro, era de ouro. E eu lembro que eu tava passando assim, saí do meu quarto, fui caminhando pra cozinha e passava pela sala de TV. E não me lembro quem que tava na sala de TV. Eu morava minha mãe, meus avós e a televisão estava ligada e alguém estava assistindo 2001. E aquelas imagens me capturaram, assim. E eu fiquei um tempo em pé. Eu lembro de ficar, nem sentar no sofá, de ficar atrás do sofá, assim. Como quem vai ver só um pouquinho aí. E aí... Quando vê, sentou.
o filme me capturou, assim. E eu achei misterioso e eu não entendia muito. Ao mesmo tempo era absolutamente fascinante, mas enfim. E eu lembro que eu fiquei com esse filme muito tempo. Volto a dizer, como tantos outros, eu acho assim que meus pais me permitiram acessar assim, nessa idade. Acho que um pouco mais velha eu vi o Baile, Asas do Desejo, do Wim Wenders, me marcou muito também, eu lembro. Esses filmes, enfim, que não eram feitos para crianças, mas que... Engraçado, eu acho que de alguma maneira o universo infantil, assim, por assim dizer, não respondia todas as minhas perguntas. Quer dizer, tampouco esses filmes, mas assim, eu me sentia mais próxima, acho que, dessa sensação de... Porque acho que é isso, assim, não sei nem se eu formulei direito isso há pouco, mas eu me sinto menos sozinha existencialmente. Sim. Então alguém fora de mim também pensa sobre essas coisas, ou também sente, ou também não entende algo. Você se sente desafiada, né? Você gosta de obras assim, né? Sim. E agora eu quero fazer uma pergunta sobre um elemento que está entre a gente, né? Que é a inteligência artificial. Então, eu queria saber quais elementos humanos uma inteligência artificial, um chat GPT, nunca seria capaz de imitar. Qual elemento humano? Ai, vários, gente. Risada, nunca vi. Gargalhada. Orgasmo. Mas, assim, eu vi uma afirmação esses dias que eu achei genial, do Chomsky, que ele fala que, assim, gente, que bobagem, a inteligência artificial não produz nada. Eles são uma nova maneira de colonizar a autoria ou o pensamento de outras pessoas. Eles absorvem, porque é isso que, né? Eles absorvem e eles deglutem aquilo, né? Assim, eu achei muito boa essa definição dele. Me fez olhar também um pouco diferente, assim, para a inteligência artificial, assim. Enfim, tô muito longe de compreender esse fenômeno. Como todos nós, me fascina. Mas é muito doido como o Kubrick conseguiu ver isso em 68. Muito louco. É muito louco, aquela gente. Cena Esse filme Hall me assusta, assim, num nível... Como é moderno esse filme. Pra quem não viu o filme ainda, o Hall é tipo uma Alexa que tem lá dentro da... É uma super Alexa. Cara, mas é sombrio, assim, como ele usa o silêncio, né, da máquina nessa cena do Open the Door. Eu lembro que eu também, eu vi quando era criança a primeira vez e me assustou pra caramba. E sabe uma coisa engraçada que me veio agora à mente, respondendo a tua pergunta também, além dessas não sei, que é o que nos torna humanos também. Fúria. Porque eu lembro uma coisa que me assustava no Al, que ele fazia tudo isso, que era completamente, enfim, é muito assustador, mas sempre ele tem a voz muito calma. Exato. Sim. Ele é muito gentil. Você que tá bravo. Que ele é o maior gaslight da história. Total. É assim, não, querido, tá tudo bem. Você tá Estou brava? apenas protegendo você. Então, assim... É o meme, né? Mas você tá brava, definido. Agora a gente tá falando do Hall, né? Que é um dos maiores vilões. Olha em português. Um dos maiores vilões. O chat GPT não faria esse erro. Do cinema, acho que é o Hall, né? E recentemente eu li um livro, não sei se você já leu, Maeve, que é aquele livro A Máquina do Caos, que fala de redes sociais e como elas reprogramaram o nosso Eu sei mundo. qual é o livro, não li ainda. E aí termina justamente fazendo um paralelo. O autor, ele escreve lá 300 páginas e a conclusão dele é que as redes sociais, elas são o Hall. E falou que quando o Hall estava lá tendo se virando contra os humanos, ninguém
no cinema tá pensando, nossa, mas o Hall, ele fez tanta coisa boa, ele ajudou as pessoas a se conectarem, ele fez isso. Todo mundo falando, não, pelo amor de Deus, desliga o Hall. E hoje, por que a gente não fala, pelo amor de Deus, vamos desligar as redes sociais? Pois é, né? Deu tela azul aí, né? Nossa, deu. Mas né? Assim, desestabilizando nações inteiras, assim, um planeta inteiro. Sim. Configurando a E maneira como a gente se relaciona. Com essa desculpa de ser para o nosso bem, né? Exatamente. Eu lembro que eu saí do Facebook em 2014. Eu fui filmar Boi Neon. E eu tinha esse hábito, quando eu ia fazer um longa, eu saía um tempo. E o Facebook eu já estava sentindo que estava tomando demais, assim, do meu... Enfim, da minha demanda emocional mesmo, assim. E tava no auge, né, naquela época. E Exatamente. 2014 foi o ano de uma eleição super acirrada também aqui, né? Exatamente. Da Dilma com a Aécio. decidida lá nos últimos minutos da apuração. E desde então, no dia seguinte, já estavam falando de impeachment dela. Então, exatamente. Foi o início de tudo. Tinha vindo de 2013. Não só pelos 20 centavos. Então, aqui no Brasil estava plantando essa sementinha também da discórdia nas redes sociais, né? Tava já florescendo. E aí eu lembro que eu botei uma mensagem, gente, vou sair para filmar agora, né? Não, vou ficar um pouco fora. Mas no fundo eu estava planejando não voltar mais. E não voltei. E naquela época o Instagram era muito ainda um app de fotos, de fotinho, com filtro. Tipo, era muito... Um lugar seguro. Inocente. Um refúgio. E aí eu lembro que E aí eu estava já há uns anos, acho que foi 2018, que eu estava Mentira, 2017, 3 anos depois, eu estava 3 anos já sem Facebook. O Instagram já estava um pouquinho mais hipertrofiado, mas ainda não estava... E eu lembro que num debate de festival de cinema, inclusive, com toda enfim, como é que eu posso dizer assim? Com todas a inquietação desejável que é natural de um lugar onde você está, enfim, assistindo e debatendo obras, e todas as paixões que isso gera, eu lembro de, num debate, notar uma maneira de se colocar que já era isso que a gente hoje em dia está muito mais claro, que é essa dificuldade, essa ansiedade de julgar, de apontar o dedo, dificuldade de escutar o outro, o interesse muito menor em debater ideias, na dialética, né? Ou seja, em colocar em atrito duas ideias que não são, né, que são supostamente distintas, mas o que o atrito entre elas gera de... Mas eu lembro que tinha uma maneira de se colocar ali que eu lembro que me deu uma sensação muito maluca. Eu estava 3 anos longe do Facebook e eu vi as pessoas discutindo no debate e eu falei, gente, mas essa maneira de assim, parecia que eu estava vendo um feed. Eu falei, eu saí do Facebook, mas o Facebook tá aqui. Eu fiquei muito chocada, assim. E foi quando eu comecei a pensar sobre, nossa, como essa parada como ela configura a gente, assim. O livro fala exatamente isso, esse é a Máquina do Caos, depois dá uma... Esse é um pequenininho, porque eu li... É que eu sou péssima de título, gente. Não, ele é um livro, tem umas 300 páginas, uma capa azulzinha. Não, tá, eu sei qual é, mas... Tá, esse eu não li. Eu li um outro que era não sei quantos motivos para você desligar as suas redes sociais. Esse eu li. Mas esse que você tá falando, eu sei qual é, mas eu não li. Mas é louco, assim, porque a gente sabe disso. Sim. É uma droga. Uma droga é a mais poderosa das drogas, né? A gente sabe disso. Mas a gente está lá. A gente ficou meio refém disso, né? Porque também é uma ferramenta de trabalho, mas... Dá mais para você, né, Maeve? Eu tô muito no momento tentando entender isso, assim. O que eu quero também, assim, no fundo, assim, como é que eu faço uso disso sem deixar tanto que isso me use, sabe, assim? Como ser dono, né, tipo, dessa realidade, não deixar isso te guiar.
Porque é silencioso, é assustador. A tecnologia, a gente fica refém. Não sei, assim, acho que tá um pouco servindo de válvula de escape para uma série de angústias coletivas e pessoais, e ao mesmo tempo fazendo a gente desaprender a conversar, gente, a dialogar, assim. Eu tinha tenho um Twitter que sempre foi super flopado, porque eu não ficava lá, tipo, me metendo em polêmica, ou tipo, ai, dane-se, sabe? Tipo, não... Eu ia lá e botava uma noticiazinha, ou isso, aquilo, né? Aí teve um episódio sobre pirataria, que eu me coloquei, e pronto, virou um, assim, e tudo bem, tá tudo certo, assim, falei o que eu queria, no momento que eu queria, mas assim, chegou um momento em que aquilo não era um diálogo mais, eu falei assim, gente, não, isso não... De rede tem muito pouco, de social tem menos ainda, assim, então, tipo, tudo bem, gente, assim, as pessoas estão estrebuchando, não sei, a gente está para descobrir ainda, não sei, o que vai ser daqui a... Eu não sei, porque, assim, se essa dinâmica de não diálogo levou a gente mundialmente, coletivamente, até onde levou até agora, eu não sei o que vai ser daqui a... Não sei, a ver, né? Assim, não sou uma pessoa de natureza pessimista, mas sou uma pessoa de natureza curiosa, assim. Mas fiquei pensando, não, gente, assim... Então se é para só ter uma coisa histérica aqui, sabe? Tipo, não. É porque as pessoas estão muito... assim, propensas a sempre ler a gente pode postar qualquer coisa, e as pessoas vão ler e já querem discordar. Parece que tá todo mundo já disposto a encontrar um erro, a encontrar uma racha pra brigar, assim. É o que você falou, é o não diálogo. As pessoas não estão mais se ouvindo. Não. Por isso não, que aqui porque é muito você legal, fala... né? Porque aqui a gente ouve, a gente entra muito. Assim, é muito raro. É como um ator com pouca experiência ou pouco talento, que assim, a gente fala que assim, quando você está em cena, a coisa mais desejável é você, apesar do nervosismo, apesar de toda aquela equipe gigante, apesar de toda a pressão, apesar, né, você, que é um exercício meditativo mesmo, você ser capaz de estar presente, escutar de verdade a pessoa e responder a ela verdadeiramente. Uhum. É isso, parece que as pessoas são um monte de ator ruim numa cena com roteiro ruim, assim, sabe? Porque, tipo, ninguém se escuta. Aí você fala uma coisa, a pessoa responde outra. Não, mas não foi isso que eu falei. Ou responde com uma outra pergunta. Responde com outra... tipo, ai, tá bom. Bom, a gente poderia aqui falar muitas horas, mas com certeza você vai voltar, Maeve, vai falar de outras obras, a gente vai prolongar, tá bom, porque eu fui lá para minha infância, né, quer dizer... Mas você fez o que a gente adoraria, assim, que todo mundo fizesse, sabe? E, aliás, foi um episódio diferente de todos os outros, o que já mostra que a Maeve tem uma personalidade única, porque essa coisa de misturar e de fazer essas conexões que é o que a gente busca aqui, você já foi fazendo... Sem a gente falar. Sem a gente falar. Então, gente, aqui no final dos episódios, a gente faz um diagnóstico da pessoa a partir das 3 obras. Você já fez bastante disso. E eu posso começar? Né? Por favor. Bom, eu diria... Eu pensei em muitas coisas enquanto você falava. Assim, várias palavras. Então, uma palavra que eu peguei muito é empática, né? Que você chegou a falar que você é empática. Eu acho que num mundo em que não existe mais diálogo, é muito raro, você é uma pessoa humana, muito humana. E as obras que você escolheu, eu acho tão bonito, Maeve, porque são obras... Até fico emocionada, assim, porque são obras com tecnologia, mas são obras que sempre tem uma pessoa com coração tentando furar coisas muito rasas, muito frias. E você vem com calor, com afeto, com empatia, para tentar furar essa bolha e trazer humanidade para o mundo. E tá faltando humanidade no mundo, sabe? Eu acho que você traz muito um afeto, assim, tipo... É muito legal te ouvir falando, sabe? Foi realmente muito bonito. E eu complemento, porque eu fiquei aqui na nossa conversa também tentando fazer essas conexões e lembrei muito da sua definição da sua bio no Instagram, que é alguém tentando entender. Nossa,
Nossa, é verdade. E você repetiu essa frase umas 3 vezes aqui, que você está tentando entender, e acho que as suas obras refletem alguém que tenta entender o mundo, mas não de uma forma passiva, né? Alguém que vai ativamente em busca disso, que procura nas obras jeito de entender o mundo. E como atriz também, eu acho que se a gente pegar até a sua trajetória recente, né? A partir do momento do Carvão, do Pedágio, os outros também muito esse exercício de entender o que está acontecendo, quem são essas pessoas. Apesar que o seu personagem nos outros, ela é a pessoa com quem a gente mais se identifica, né? Mas ela tá lá tentando lidar também com os outros. E o DNA do Crime também é uma personagem totalmente diferente da sua vivência. Muito, muito foda. E também disruptiva, né? Assim... E também, e você acho que tá tentando entender o mundo também nas suas escolhas de atuação, né? Então... Ai, que lindo, gente. Puxa, obrigada, eu amei muito. Acho que eu entendi muito de mim também. Desde as escolhas, assim, que eu acabei... Engraçado, porque quando eu falei, assim, né? Eu falei, nossa... Mas será que é isso mesmo? Eu li Amada em 2016, já está até na hora de reler. A última vez que eu vi 2001, também já tem um tempo. Será que eu vou lembrar direito? Saltimbancos, será que eu tenho que... E não é sobre isso, né? Mas Por isso que a gente tranquilizou, falou, não é sobre detalhes da obra, é como aquilo te impacta e quais são as lembranças que você guarda dela. Então, obrigado, Maeve. Obrigado por estar aqui. Obrigada também. Volte sempre. Lindo o podcast de vocês, incrível e, assim, muito um privilégio também, assim, essa coisa de vocês conversarem com as pessoas a partir de obras que marcaram a história delas e vocês terem a chance também de ir escutar e ler. Claro. Deve ser uma troca curiosa um para escutar os outros, inclusive. Sim, é um exercício muito legal. Obrigada. Volte sempre, Maeve. O podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. Eu também dirigi esse episódio e fiz o roteiro em parceria com a Bárbara Demerov. A nossa comunicação e marketing digital são feitas pela Priscila Penha. A identidade visual e nossas artes são da Lívia Colino. O Leandro Demerov foi quem fez o motion e a finalização desse episódio em vídeo. A coordenação de gravação, edição de imagens e áudio ficam com o Rafael Azevedo, do estúdio On The Cast, em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou do episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio.